Muito boa tarde, estamos no ar com mais um programa Faça Acontecer, a inteligência emocional na prática. Obrigado pela sua presença aí desse lado, mais um dia, mais uma quarta-feira juntos. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Fonseca, sou especialista em inteligência emocional e fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que tem como objetivo principal exatamente divulgar ou disseminar o conhecimento, a importância de nós desenvolvermos a capacidade de lidarmos melhor com as nossas emoções. Emoções que passam desde emoções positivas como a alegria, o amor, mas também emoções não tão tidas como positivas, como o medo, a raiva, a tristeza que nós sentimos, são fundamentais também na nossa vida. São elas, eu falo, que dão o sabor da vida. Porque o que seria da alegria se tudo fosse alegria? O que seria do amor se tudo fosse amor? Não teríamos parâmetro. Então tudo isso faz parte do ser humano, sentimos desde o início da nossa vida e vamos sentir todas as emoções até o último suspiro. E nunca nos ensinaram a lidar com nenhuma emoção, nem em casa, nem em escola, faculdade, muito menos dentro do mundo corporativo e nem na vida como um todo. Não há espaços para se discutir as emoções, muito pelo contrário. Cada vez mais o ser humano está escondendo as suas emoções por trás do mundo virtual, que é muito mais simples você transmitir uma carinha feliz ou uma carinha triste ou qualquer coisa que seja via Facebook, via WhatsApp, via, sei lá, tantas redes sociais que existem do que quando você está no tete-a-tete, quando você tem a interação física, a interação de olhar, a interação de espírito, por que não? Isso se torna muito mais profundo e temos uma dificuldade incrível porque isso não é incentivado, isso não é exercitado. Então este é o propósito desse programa, trazer à tona questionamentos, trazer à tona a importância de nós tocarmos nessa aparente ferida social, ferida esta que nós estamos já colhendo frutos, feridas que está dando para nós desde pessoas adolescentes até terceira idade se suicidando, problemas de guerra, problemas econômicos, financeiros que nós estamos vivendo, não por falta de dinheiro, por falta de recurso ou por falta de nada, mas simplesmente ou puramente por uma falta de um conhecimento emocional em que nós, todos nós, estamos interligados, não só na teoria, mas estamos sim conectados. Cada vez mais a internet está demonstrando isso, que uma coisa que acontece hoje aqui, há 5 minutos depois, o Japão, a China está sabendo do outro lado e vice-versa, e estamos sendo atingidos por isso, positivamente, mas principalmente negativamente. E o meu trabalho, de toda a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, é nós disseminarmos uma coisa muito mais positiva em relação a essas emoções e a maneira como lidamos com isso, a postura que lidamos com isso, que temos em relação a isso. Não que queremos chegar na luz, eu não acredito em vermos pura luz, puro amor neste plano que estamos vivendo, mas acredito sim num equilíbrio, que estamos muito longe deste equilíbrio entre sombra e luz, entre amor e ódio, entre paz e guerra, chegarmos a um equilíbrio muito mais saudável para a sociedade. E hoje especificamente nós trataremos um assunto que eu particularmente desde o início do meu processo enquanto alguém que trabalha com treinamentos de inteligência emocional, há 17 anos atrás, eu já comecei a minha busca e lá naquele começo eu já busquei este conhecimento, que até hoje me ajuda, sim, que é o conhecimento sobre a programação neurolinguística. São técnicas, na verdade, nada mais é do que técnicas que já existiam, que foram embaladas de uma forma muito mais inteligível e muito mais prática por 2 americanos e que chegou nos Estados Unidos na década de 70 e aqui no Brasil um pouquinho, final de 70, 80, e que hoje falaremos mais sobre isso. Tem muitos profissionais aqui trabalhando nisso, inclusive uma grande amiga minha, uma advogada de formação, mas que partiu para esse mundo da PNL, foi fazer cursos lá fora de formação em PNL e hoje ela é
Master em Programação Neurolinguística por Instituto Americano, e está aqui hoje para discutirmos um pouco sobre a importância da programação neurolinguística no desenvolvimento pessoal humano e como isso pode ajudar também no processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Estou falando de Adelúcia Amaral, isso mesmo? Exatamente. Seja muitíssimo bem-vinda, Adê. Que coisa boa estar aqui com você. Muito bom, obrigado pela sua presença. Fico muito feliz com essa sua iniciativa deste programa, além dos seus trabalhos que eu já conheço de longa data e confio, conheço, por isso posso falar há mais dele. de 10 anos. 10, 12? Na verdade, nós nos conhecemos há mais do que isso. 13, 95. 95. 95. É coisa muito antiga mesmo. Antiga, caso antigo. E aí conheço o seu trabalho e posso falar com tranquilidade dele, porque acredito e sei que funciona. E é mais ou menos o que acontece com a programação neurolinguística. Você conheceu em 95 também, a programação neurolinguística? Não, na verdade, 95 e 98. 98. Mas em nível profissional, como estou agora, desde 2004. 2004 você entrou de verdade. Estou completando agora 10 anos de formação, de trabalho especificamente em programação neurolinguística, aliado ao direito, não tem como você deixar Você o direito. já era advogada, já vinha... Na verdade, sim, já era advogada, já estava trabalhando como advogada, mas é interessante notar como eu, na verdade, sou professora por excelência. Tá. E eu te conto por quê. Na verdade, trabalhei com todas as faixas etárias, desde o maternal, desde o maternal mesmo, na Você dava aula pros coordenação pedagógica nessa época, então mesmo berçário até 6 anos de idade, depois sim dando aula para os pequenos no estado e prefeitura aqui em São Paulo. E depois, com língua portuguesa, língua inglesa, essa é a minha primeira formação. Então, essencialmente da minha área, o ensinar e a comunicação. Então, quando a programação neurolinguística apareceu na minha vida, na verdade, ela veio a complementar uma situação que eu já vivenciava, que era entender o comportamento humano, porque quando você trabalha com alunos, é muito interessante que você se preocupe com o ser humano que você tem nas suas mãos e numa fase tão tenra de formação. De base. E, infelizmente, a gente sabe que nem todo professor se preocupa, em qualquer área, tem consciência. em qualquer faixa etária, acabe se preocupando com isso. Mas eu tinha essa preocupação e eu não era mãe ainda, né? Depois Amanda eu me veio tornei depois. Mãe. Amanda, né? Aline. Aí eu me tornei mãe e aí entendi ainda mais a necessidade disso. E aí que você foi buscar a PNL. Aí que eu fui buscar os treinamentos. Aí você foi primeiro para o treinamento. E depois a PNL em seguida, mas não em nível profissional. Aí era uma busca minha. Pessoal. Outro dia, interessante inclusive falar sobre esse assunto, Rodrigo, eu tinha uma percepção distorcida, na verdade, do trabalho que eu poderia desenvolver com as pessoas. Eu imaginava, olha só que interessante, né? Que para eu trabalhar com as pessoas, eu precisava ser perfeita. E eu tinha muitas dificuldades. Então, como todo mundo, inclusive hoje, eu te juro, não sei se todo mundo... Todos. Talvez você tenha um pouco mais de eu não gosto de dizer todos, porque a PNL já diz, nunca diga nunca, nem todos. Generalizações não são muito bem-vindas na programação neurolinguística. Mas eu tenho que te dizer que, se existe, eu ainda não conheci. Ninguém é perfeito. Mas tem muita gente que acha que é perfeito, né? E eu fico muito triste quando encontro alguém que tem essa certeza, porque ele está mais distante. Muito distante. De encontrar uma essência real dentro dele, porque ele nem sabe que existe problema. Nem sabe. Então, eu fui buscar porque eu tinha... Primeiro, é curiosidade, né? Eu acho que a curiosidade é o primeiro passo para você aprender uma coisa nova. O segundo, a humildade de entender que você não sabe. Porque se você acredita que sabe tudo, caiu já no vazio, né? Você não precisa procurar mais nada. Não. Mas eu sempre tive a curiosidade e esta humildade de não saber, de saber que não sei e assumir que não sei. E buscar o conhecimento. Vou buscar o conhecimento. Então, todas essas questões mudaram, obviamente, com muita tranquilidade, eu te digo, a minha vida e a vida da minha filha, não tenha dúvida. A gente tem um nível de relacionamento fantástico e ela tem 20 anos de idade hoje. Passamos pela conturbada
pseudo, né, adolescência, que todo mundo chama de aborrecência, e eu não tive nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, fomos amigas, companheiras e mães, sim, na hora que botar tem que rodar limite, a baiana, vamos rodar a rodo a baiana, e ela sabe disso. Porque hoje tem uma distorção disso, né? Não, as mães não rodam mais a baiana. É muita concessão muita. E poucos nãos, Sim. que também eu acho que é muito complicado. Muito. Mas aí, quando a PNL entra na minha vida, e eu já sou advogada, foi muito interessante, porque eu dou aula, na verdade eu não estou dando aula nesse momento, mas eu dei aula de Direito Administrativo, Constitucional e Tributário, e administrativo em especial é uma matéria que nenhum aluno gosta. Então, eu já senti de plano que a PNL preencheu um vazio na minha existência como ser humano, como mãe, esposa. Mas aí como profissional do direito, com os alunos da OAB, dos cursinhos para passar na OAB, porque direito administrativo não era uma coisa que todo mundo gostasse. Você dava aula no direito para cursinho para passar na OAB? Era se vira nos 30. Se vira, né? Os alunos já tinham passado por 5 anos de graduação. A classe dos advogados é extremamente seleta, seletiva e exigente. Porque todo ser humano tem uma vaga ideia de que tem alguns direitos, alguns deveres e muitos direitos. Né? O advogado sabe que não tem como. É bem equilibrado, mas ele tem consciência dos seus direitos e também de seus deveres. E, na verdade, muito seletiva, eu já dava aula para muita gente, mas tinha um certo receio ainda de trabalhar com a classe de advogados. Porque são difíceis. Porque tem era até mais seletivo. A piada que eu falei para você fora do ar, que os advogados pensam que são Deus e os médicos têm certeza que são Deus. Aline, escute essa. Tá, minha filha está fazendo medicina. Nossa, uma advogada com uma médica. E aí o que acontece? Eu percebi que eu conseguia lançar um desafio para eles. Então a programação neurolinguística fez diferença enorme na minha vida como comunicadora de um grupo tão seleto. E eu lançava o desafio de gostar do direito administrativo, e é claro que eles vão nos assistir e vão concordar comigo, não tenha dúvida, tem uma gama muito grande de advogados formados que alcançaram a carteira da OAB comigo. Que bom. E aí o que acontece? O aluno de direito passa os 5 anos ouvindo muita programação neurolinguística, ao contrário, negativa, dizendo que é praticamente impossível passar no exame da OAB. Sim. E eu tinha que desconstruir isso durante o curso. Esse modelo mental. Exato. Que era uma imagem que ele tinha primeiro sobre a OAB gigante e a dele pequenininha. Sim, porque é claro que a gente... Não duvidem que tanto eu como o Rodrigo, com a graça de Deus, não somos perfeitos. Não. E a gente também teve dificuldades para estar aqui, neste momento, ou em qualquer outro. Algumas vezes a gente se familiariza um pouco mais, né? Mas passa a dificuldade pelo processo. Tem. E é óbvio que é uma dificuldade, é um friozinho na barriga, na verdade, né? É um friozinho na barriga que te impulsiona a estar muito bem preparado. Sim. Mas que não te paralisa, porque se te paralisasse, você não teria... Não faz sentido. Então, eu acho que aí é que está o grande ganho da programação neurolinguística na minha vida. Trabalhar dentro da minha área, que sou professora por excelência, mas cuidando das dificuldades do ser humano na sua diversidade e diversas faixas etárias, Sim. até chegar no adulto com a dificuldade de acreditar que não vai passar na OAB, e trabalhar com ele com o direito e com o coach. Exatamente. Mas uma coisa que eu ia te falar, primeiro, muitas pessoas estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir, que vai estar no YouTube esse vídeo, elas não sabem muito bem o que é programação neurolinguística, acha que é algo de computador, algo de, sei lá, tem tantas conotações o termo, para quem não é familiarizado como nós, trabalhamos com isso. Então, traduza em palavras simples o que é a programação neurolinguística, Dê. Eu costumo realmente ser bastante simples nesse assunto, que eu acho que é o que facilita. Quando eu penso em programação neurolinguística, é muito fácil de eu pegar as palavras. Programação neurolinguística. Programar é ordenar sequencialmente uma série de... Pensamentos, sentimentos. Vontades, metas, pensamentos, sentimentos.
Na verdade, o sentimento vem com o pensamento, então, se eu ordeno os pensamentos, eu autorizo os meus sentimentos de uma forma e é óbvio, as minhas ações vêm fundamentadas nelas, né? Então, a programação neurolinguística basicamente é você fazer essa sequência de informações suas dentro do seu contexto, de como você visualiza o mundo, como você sente o mundo, como você ouve o mundo, exercitando mesmo os cinco sentidos. E aí você, então, como programa isso? Você programa através programa sua mente, através da sua linguagem. E é por isso que eu digo para você que, desde o início, a comunicação estava junto comigo, porque programação neurolinguística, de uma forma muito fácil e rápida, é uma caixa de ferramentas, e esta caixa de ferramentas tem a intenção de trazer um trabalho de comunicação eficaz. Esta comunicação... Tanto com o outro como consigo mesmo. Exatamente. Na verdade, quando você pensa hoje na programação neurolinguística, que nós estamos na terceira geração, quando ela nasceu lá com o Richard Bandler e o John Grinder, na década de 70, ela nasceu centrada no próprio eu. Então tinha essa tônica de trabalhar... Veio de terapias, né? O eu, exatamente. Surgiu da observação de grandes terapeutas que conseguiam resultados muito positivos de maneira muito rápida. Que é o Erickson... Milton Erickson, sim, Virginia Satir, exato. Mais uma, Fritz Perls, que é o Gestalterapia, exatamente. Então, a partir da observação deles, que conseguiam resultados muito bons e rápidos, porque eu acho que essa... É o ganho da PNL. Exato. Não tem aquela delonga da psicologia tradicional. Eu não acredito, em absoluto, que a programação neurolinguística tenha como substituir a terapia dentro do que a gente conhece terapia e sabe que existe. Cognitiva, junguiana, freudiana. Mas ela se destina a focos específicos da sua vida. Então, eu preciso, como já precisei, né? Eu te falava agora há pouco, que eu dei aula no SAT. Então, o dia que eu fui chamada para dar aula via satélite, chegando a 180 pontos do país com a minha aula de Direito, a primeira coisa que fiz foi passar a mão no telefone e ligar para a minha coach, na época viva, minha querida doutora Elisete Lima da Silva, carioca, e ela me disse, peraí, Adelúcia, você conhece PNL? Os seus alunos não. E se você tem essa condição de passar essa informação para 180 pontos, uau, é só uma câmera. É só uma câmera. Mas essa dificuldade existia, era óbvio. E aí, quando ela me passa isso, ela diz, o friozinho na barriga, que te torna preocupada em estar muito bem preparada, é o que faz a grande diferença. E é nesse contexto que quando você busca... Programação neurolinguística trabalha com modelos que são bem-sucedidos. Foi assim que começou a primeira geração. Terapêuticos bem-sucedidos. Aí vem a segunda geração, em que começa a falar do eu e desta conversa que você acabou de relatar, que é intrapessoal, que é de mim para comigo mesma. Às vezes eu me olho no espelho e falo, uau, como você está horrorosa, meu Deus do céu. Se eu tivesse uma amiga que ouvisse isso de mim, ia dizer, até logo, não te quero mais como amiga. E eu preciso me suportar, mesmo falando uma coisa que não seja legal. É triste isso, não é? A gente acaba sendo... Não dá pra eu sair fora de mim mesmo. O maior inimigo. Sim. E aí a linguagem, você tá horrorosa, é o mínimo, né? Porque você não faz nada direito. Você não presta. Porque você não presta. Não merece porque ser amada. Ninguém me ama, ninguém me dá atenção. Então, todas essas conversas internas... que ficam parecendo um disco quebrado, e elas que não muitas vezes saem. nem temos consciência. Na verdade, 95% das vezes a gente não tem consciência. Não tem. Quando eu paro para pensar, é porque, de alguma forma, algo normalmente externo me chamou a atenção. Algumas pessoas prestam atenção e veem e vão em busca de melhorias e outros, infelizmente, não. Mas... aí vem a terceira geração, que é o onde nós estamos agora, que é Robert Dilts, com quem eu estive na Califórnia, e a Judith Delosier. Na verdade, ela está junto desde a primeira parte. Não, Deborah Bacon é a esposa do Robert Dilts. Então, e a terceira geração é sobre o que agora? Agora, ampliando para o
environment, né? O ambiente para o lugar onde você está, o aqui e o agora. Você não está sozinho. Então, esta conversa é muito tranquilo para mim, que mesmo quando se falava em primeira geração e segunda geração, o ambiente já existia, era óbvio. E quando melhorava a minha fala comigo mesma, eu já mexia no ambiente, eu já melhorava o ambiente. Mas a preocupação básica da terceira geração da PNL é o eu influenciar o ambiente junto comigo mesma numa conversa agora e reproduz, na verdade, o que a gente já está muito tranquilo em outras áreas, né? Microsistema, um sistema um pouquinho maior, família, amigos, trabalho, e aí chega a sua comunidade, ao seu bairro, ao seu município, e hoje, né, vamos ter eleições daqui a pouco, né? E a gente também tem que pensar nessa ecologia na hora de a gente votar, na verdade. Tudo isso, se a gente parar para ver, essa terceira geração tem a ver com a física quântica hoje, né? Lidando com a teoria das cordas, do quanto tudo está conectado. Na verdade, essa questão da física quântica é muito interessante, né? Porque a gente sabe que funciona. Funciona. E eu dizia isso para os meus alunos da OAB e eu tenho tanta tranquilidade que os meus alunos sempre gabaritaram em direito administrativo, que era aquilo que eles não gostavam. E assim, tenho inúmeros e-mails me dizendo de como eles não imaginavam que teriam aquele sucesso. Porque não gostavam, porque nunca souberam. E aí a gente aprende até na própria programação neurolinguística, e cada um que queira fazer a sua... reprogramação? A sua, na verdade, teste, né? Fazer um teste. Quando eu gosto de uma coisa, eu me interesso muito mais por aquele assunto. E porque eu me interesso muito mais pelo assunto, eu aprendo com muito mais facilidade. E porque eu aprendo, eu então sei aquilo. E por isso eu acabo me interessando cada vez mais e por isso aprendendo mais. Então é um círculo vicioso. Vamos levar isso para o lado pessoa. É importante que nós estamos discutindo aqui a questão emocional. Sim. E você me falou algo que me caiu uma ficha agora. Por exemplo, normalmente exatamente acontece isso. Quando nós sabemos sobre um assunto mais, nós gostamos mais, queremos aprofundar mais e aí tudo vai ficando mais gostoso e vai. Só que quando entramos no relacionamento humano, a coisa se torna diferente. Em que sentido? O que eu percebo dentro dos treinamentos que eu dou e na minha própria experiência pessoal também. Quando nós entramos no campo relacionamento humano, as pessoas que nós mais amamos, normalmente são aquelas que nós sabemos menos sobre elas. Exato. Coisa simples, desde, qual a cor que a sua mulher, seu marido, sua mãe mais gosta, que prato que ele mais gosta de comer, o que ele gosta de fazer, o que ela gosta de fazer na vida dela, qual o principal hobby, sei lá, coisas que deveriam ser naturalmente perguntadas, questionadas, mas o que eu percebo, isso eu já percebi em mim mesmo, existe um certo medo desse aprofundamento no relacionamento. Eu vou tentar te explicar mais ou menos como isso funciona dentro da programação neurolinguística, porque é óbvio, ele lembrou de um assunto muito interessante. Quando eu penso no que eu estou fazendo, nesse círculo vicioso de se eu gosto, eu me interesso, e por isso que eu me interesso, eu aprendo e volto ao círculo. Veja bem, a programação neurolinguística me mostra que tudo no ser humano são feitos por padrões de respostas, né? E é como por isso, exatamente, não é à toa que programação neurolinguística é como se fosse isso aqui o tecladinho, né? E isso aqui o HD. Então aqui está um repositório muito grande de dados. Sim. E em programação neurolinguística eu não preciso avaliar ou julgar, aliás, isso não existe, se é certo, se é errado, se é bom ou ruim. O que importa é se é útil ou se não é útil. Tá funcionando? Tá levando você para o lugar onde você quer? Legal. Então, a gente pode continuar mantendo aquele padrão. Mas se isso não está dando certo, se isso de alguma forma está quebrando algumas coisas com as quais eu estou querendo, te prejudicando, eu posso mudar. E eu mudo basicamente mudando o que eu estou inserindo de dado no meu HD, né? Porque se eu não fizer uma inserção adequada, efetiva, no momento adequado, eu vou
tornar a repetir aquele mesmo Com padrão. certeza. E onde entra a família, que aí eu acho que é interessante. E comigo mesma também, tá? Eu volto a dizer, eu olho no espelho e vejo uma coisa que eu não gosto e repito, e repito, e repito. Mesmo que eu não tenha uma resposta boa para aquilo que eu estou me dizendo. E eu não consigo, é das mais graves, né? Porque enquanto eu estou dizendo só que não estou bonita, Beleza. tudo bem, é só o espelho, eu me sinto maravilhosa, não tem problema. Mas quando eu digo eu não consigo, quando eu digo eu não posso, aí eu estou entrando numa conversa que realmente me atrapalha, e me atrapalha muito. Agora, eu não falo isso para o meu chefe, por exemplo. Se eu disser eu não consigo ou não faço, o chefe vai fazer o quê? Tchau. Até logo, vou pegar quem consegue. Obrigado, né? Boa Vou tarde. mandar embora você e vou pegar quem consegue. Então eu tomo muito cuidado com as relações externas. A relação comigo eu não vou me abandonar, nem vou me demitir. E não tem como. A relação com a minha família também. Mãe, pai, marido, Esposa, filhos. filhos. São as pessoas que estão... Irmãos, né? São as pessoas que estão nesse cantinho tão perto de mim, que é como se fosse parte de mim, e eu posso açoitar, na verdade. Tá o rei, como diz o Zagalo, vocês são brigados, vocês vão ter que me engolir. E aí, eu não cuido dessas relações, acreditando que elas estarão firmes Sempre ali me sempre. esperando. E não é verdade, né? A gente está, infelizmente, cansado de ver pais que não falam com filhos, mães que não falam com as filhas, casamentos destruídos, na verdade, relações de emprego destruídas por falta do que a gente hoje chama de inteligência emocional, que é você ter uma linguagem específica para cada lugar. É por isso que eu volto à minha formação de língua portuguesa, que eu adoro. Só base. Porque a programação neurolinguística vai cuidar exatamente disso, de um jogo de palavras, de uma sintaxe em que eu vou alterar o padrão que está acontecendo. Palavras, postura, sentimento, tudo. Na verdade tem uma coisa engraçada, né? Um outro teste que cada um de vocês podem fazer, né? A gente pode mudar muita coisa, mas se a gente mudar a fisiologia, já muda tanto, né? É um teste para vocês aí. Imagine que vocês, de repente... Olhem para cima, toma uma respiração e dá uma melhorada aqui na postura, né? E tenta agora chorar, tenta se deprimir com esta postura. Tem gente até que consegue, mas é mais difícil, é difícil. Quase impossível. Chorar é praticamente impossível. Tanto que mãe fala quando tá chorando, levanta a cabeça e para de Sim, chorar. exatamente. Primeira coisa que mãe fala. Programadinho, né, intuitivamente. já. Agora faz o segundo teste, né? Fica meio caidão. Dá uma olhadinha aqui do lado, vê um monte de coisa que tá complicadinha, né? E aí tenta ficar deprimido. Se bota uma música triste, então... Nossa, tem muitas, né? Aliás, são as que mais fazem sucesso. Porque as músicas acessa a emoção. que falam fossa total, meu Deus. Fui abandonado, fui rejeitado, fui traído, exatamente. E é aí que eu entro, que eu acredito que a programação neurolinguística tem um papel fundamental para alterar mesmo padrões, porque a ideia de, primeiro, entrar num padrão de congruência com você e parar de se atrapalhar, né? De se... boicotar, eu não gosto muito dessa palavra, mas de aceitar que você tem muita vontade, muito sonho, mas eles vão ficar para outra vida, né? Porque nessa acho que não vai dar tempo, ou é melhor... Envelhecer é uma coisa triste, tá? Envelhecer não é muito simples, não. Mas tem uma coisa muito boa, perde-se muito na plástica, isso você não duvide, que a gente já sabe disso. Mas a gente ganha tanto em qualidade de vida, que é uma coisa impressionante. E a gente pode não saber direito o que quer ainda, mas a gente já tem certeza do que não quer. Então isso faz uma diferença enorme. Isso faz Mas isso também quando busca, né? Exato. Porque tem muitas pessoas de 50, 60, 70 anos que até hoje está igual quando tinha 20. Existem pessoas que você corre o risco de encontrar os 90 ainda repetindo os mesmos padrões. E aí são eu muitas tenho que pessoas, dizer, hein? Na verdade é muito triste até dizer isso. A gente vê muito idoso sozinho, mas eles são idosos meio azedos, Rodrigo. Amargos. São pessoas que estão muito vincadas, que estão muito... Nem elas mesmas aguentam ficar perto delas. E é isso que eu acho que é interessante nas relações e que é possível a gente alterar. Então,
Eu costumo falar isso também nas minhas aulas de direito, não tem muito jeito, né? Quando o homem e a mulher se encontram, claro que com a melhor roupa, o melhor perfume, o cabelo mais bem feito, não é assim que funciona? Quando eles se conhecem, cada um se encontra com uma expectativa muito grande em relação ao outro. Eu costumo dizer que a gente tem um buraco enorme aqui e a gente olha para o rapaz e fala, uau! Ele vai tampar esse buraco. Ele vai chegar aqui e vai preencher legal isto. E o cara tá vindo com a mesma expectativa. E ninguém tampa o buraco de ninguém. Por que a gente... E às vezes, existem tantos padrões repetitivos que a gente termina o primeiro relacionamento, termina o segundo relacionamento, termina o terceiro relacionamento. Quarto, e quinto. não consegue entender que aquele buraco ninguém vai ser competente o suficiente para preencher. Impossível. É quem vai precisar encontrar subsídios. E aí não importa onde, é você. E aí, a programação neurolinguística também tem condições de fazer isso de forma rápida. Que eu acho que é isso fantástico. Então, é esse o potencial das pessoas que me procuram para o coaching em programação neurolinguística, tá? É buscar alterar padrões que eles já se viram repetidos no padrão de dinheiro, e aí eu tenho um trabalho com mulheres que é bem interessante, e aí os homens ficaram meio tristes, achando que estavam um pouco de lado, e não é verdade, tá? É que o mundo corporativo, quando o trabalho é tranquilidade financeira para mulheres inteligentes, o mundo corporativo, ele é muito machista, né? Ele é muito voltado ainda para os homens. Então, o homem não é desnecessitado desta ferramenta. Mas a mulher mais, por conta dessa visão... Você ainda acha que ainda está tão Então, masculinizado ainda? Eu acho que já mudou tanto isso. Mudou. Nós temos excelentes mulheres ocupando muitos lugares. Vê Dilma Rousseff. Sim, não vamos falar desse... Desculpa. Já começamos. Mas, então, na verdade, o grande complicador da mulher é que quando ela... Não estou falando da presidente Sim. Dilma, eu estou falando da mulher em geral. Em geral. A mulher, quando ela se destaca, claro que com raríssimas exceções, quando ela se destaca no mundo profissional, a regra ela deixou para trás a vida social. Ela se masculinizou. Se masculinizou, essa palavra é boa. E... Ela ficou tão racional e tão pensando como homem que ela está longe do feminino. Do feminino. E essa essência vai ser cobrada em algum momento. Essa que é a dificuldade. A primeira, normalmente, é a dificuldade em engravidar e virar mãe. Sim. Muitos procuram treinamento, porque são executivas muito bem-sucedidas, mas, Rodrigo, não sei o que acontece, eu estou bem, meu marido está bem, mas não temos filho. Você olha para a mulher, é um homem. O outro lado é inverso também, tá? O outro é inverso, normalmente é assim. Ela vai em busca da família, e tem filhos, e aí, se ela consegue ainda assim se destacar no mundo profissional, ela fica com a culpa de ter deixado os filhos. É complicadíssimo. E se ela deixa os filhos crescerem primeiro, para depois ingressar, daí ela já está velha. E aí o mercado não valoriza mais. Essa que é a grande dificuldade. Como equilibrar isso? Então, existe equilíbrio. Esta é a grande parte. Como? E a própria PNL tem uma série de ferramentas que impulsionadoras desse movimento. De você mesmo fazer este aparato e buscar onde está... O equilíbrio. O seu equilíbrio. Porque às vezes o seu equilíbrio foi para aquele lado, não era à toa, é porque você está mesmo mais tendente àquela parte e não tanto. Ninguém disse que todo mundo precisa ser mãe. E nem ninguém disse que todo mundo tem que ser um profissional de sucesso. Então, esses estereótipos é que nos fazem acreditar que estamos no desequilíbrio. Esta que é a grande dificuldade. E, é claro, vai partir de uma programação eficaz de você consigo mesmo. E o grande, eu acho, na minha visão, uma grande sacada da PNL é que ela tem diversos pressupostos, mas um deles é a ecologia. Então, quando você faz uma mudança... Ecologia, traduzindo, é estar bem dentro de você. Tem a ver também com a ecologia que a gente pensa em meio ambiente, mas é num plano macro já, né? A primeira ecologia dentro da PNL é verificar
se as mudanças que você pretende fazer na sua vida, elas são congruentes com os seus valores. Com aquilo que você acredita. E depois que você faz essa checagem de equilíbrio ecológico com você mesmo, você vai então para a sua estrutura um pouco mais ampla, que seria a sua mãe, pai, se você é solteiro, esposa, marido, filhos. Então, uma implicação, por exemplo, da esposa que decide trabalhar quando o filho tem 10 anos. É uma decisão que pode acontecer e certamente será muito bem sucedida. Mas se ela for com culpa, não funciona. Não funciona. Porque aí ela vai trazer um modelo de educação de compensações e que não vai funcionar. Com dinheiro, com carinho em excesso, com falta de limite, que pai é o que nós vemos hoje. Pai também faz isso. Pais separados também. Não. Pais separados fazem isso demais, a compensação. Pais e mães, hoje em dia, sempre é um motivo para compensar. Se está trabalhando porque está trabalhando, se está separado porque é separado. Exato. Se, sei lá, se tem dinheiro porque tem dinheiro, se não tem dinheiro porque não tem dinheiro. Então, eu percebi que os pais hoje em dia, Lúcia, estão criando motivos para justificar o não exercimento do seu papel de pai e mãe. Eu percebo que hoje os pais querem ser muito mais amigos e queridos pelos processos de rejeição dele, de não ser aceito dele e dela. Portanto, eles não suportam serem rejeitados pelo seu próprio filho ou sua própria filha. Que é natural. Você coloca limite no seu filho e na sua filha, ele vai ficar espanado com você. Em português, claro. Depende, né? Eu acho que depende muito de como é isso. Eu aprendi, Rodrigo, com programação neurolinguística e com a observação. Eu acho que a programação neurolinguística deixa você muito mais com um feeling aguçado. E eu acho que isso é muito legal. Então, hoje a observação ela é muito mais presente na minha vida do que era há 30 anos atrás ou 20 anos atrás. Então, o que eu observo é que o conflito só existe se você exercer uma pressão e não a confiança. Quando você deposita confiança naquele que está ao seu lado, você coloca a responsabilidade na mão dele. Nem que seja uma responsabilidade muito pequena. Você vai tomar banho agora ou em 10 minutos? Você colocou a decisão na mão dele. Se ele toma banho agora ou em 10 minutos. Então, é diferente de você vá tomar banho agora. Sim. Você não colocou, você está ordenando. Sim. E eu não gostamos de receber ordens. Então, a PNL tem essa intenção. Ela não te pressiona, ela te dá opções. E você assume a responsabilidade pela escolha. Tem casos também, que, por exemplo, você dá agora em 10 minutos, você não quer nenhum dos dois. Sim, é possível. Eu vou te contar. Hoje em dia está cada vez mais isso. Então, mas os nossos padrões, é por isso que eu acredito muito na PNL. O modelo de perguntas, o modelo de técnicas, essa caixa de ferramentas que vem, são perguntas que não te induzem a dar uma resposta que não seja esperada. Sim. Aí é que está a grande sacada. Se você deu só 2 opções, ele vai necessariamente optar por uma delas. Sim. Ou, se você coloca a responsabilidade na mão dele, ele sente o peso de ter de avaliar uma daquelas 2. Por exemplo, perguntas assim, por que você vai para o baile ou vai para o cinema? Porque sim, a resposta mais... Sim, porque eu quero. Porque sim. Ou por que você não vai? Porque não. São padrões. Perguntas fechadas. Exato. Mas se eu pergunto, o que te impede de ir ao cinema? É uma pergunta quase parecida, né? O que te impediu de voltar mais cedo do baile, né? O porquê você não... porque você não me obedece, né? Você não me ouve. Porque você não volta mais cedo. Então, eu tenho muito para mim isso, essa ausência de conflito na adolescência da minha filha, eu atribuo a essa minha aprendizagem. E assim, eles aprendem tão rápido, né? Eu acho que hoje ela é mais peneleira do que eu, na verdade. E me cobra, que é de um jeito muito legal, muito legal. Agora, tem uma outra coisa que eu queria te falar que eu acho que é interessante na PNL, que as pessoas às vezes não têm noção. Existe o medo, né? A gente sabe que os treinamentos trabalham todas essas emoções. Você disse agora há pouco, eu nem me lembro mais se foi aqui ou se foi antes, sobre o positivismo, e eu acho que isso é uma coisa importante demais. Quando você determina o que você quer em nível positivo, foi aqui,
você tem muito mais chances de alcançar, porque você não está focando no problema, você já está focando na solução, né? E eu acho que essa é a parte mais interessante da programação neurolinguística. Evidenciar onde você quer chegar e onde você está agora e aquele... O caminho. O caminho que, na verdade, vai ser dotado de estratégias, obviamente, mas que não é um problema em si, mas sim o começo, é o processo de solução para encontrar a sua meta. Mas eu me lembro de uma situação que foi muito interessante, porque às vezes a gente imagina que um trabalho como esse possa ser desenvolvido apenas pessoalmente, né? E não é verdade. Eu me lembro de uma auxiliar querida, eu normalmente intervenho muito nas relações das pessoas que estão ao meu lado. Não tem como, principalmente se tiver criança envolvido, até por conta de ser professora, né? E aí eu me lembro que, como eu me envolvi bastante em algumas questões pessoais dela, e ela percebeu um nível de melhoria, assim, muito grande, ela chegou para mim um dia e falou, dona Delúcia, hoje eu estou muito preocupada. O irmão tinha dado uma passagem de avião para a Bahia para a cunhada. E a cunhada fazia 20 dias que chorava, porque não sabia o que ia conseguir fazer para tomar aquele avião e chegar na Bahia. Era um presente, era uma coisa boa, mas tinha paura total de entrar no avião. Era o desconhecido, e um desconhecido que muitas vezes, como na própria OAB, cheio de uma programação neurolinguística ao contrário, também vem estigmatizada do perigo, quando a gente sabe que, na verdade, o perigo existe em todos os lugares e pode ser que a segurança esteja em todos os lugares, o que eu acho que é mais tranquilo. E aí eu conversei com essa... E assim, eu acreditava que ainda tinha um tempo. Pede para ela vir aqui, para a gente conversa. Não, é hoje. Era naquele dia, às 11 horas da noite, ela ia... Teve que falar por telefone. E ela me ligou e a gente ficou 1 hora no telefone. E em 1 hora eu mudei o estado dela, porque eu acho que é essa a grande vantagem. Quando você tem um pensamento que não te favorece, ele vai te fazer se sentir de um jeito que também não te favorece. E a ação que advém deste seu pensamento não te favorece. É claro que é negativa também. E mudar o estado significa mudar o padrão de pensamento. Quando você muda o seu padrão de pensamento para uma coisa boa, você automaticamente muda o seu sentimento e por conta... a sua ação. Tem até uma grande celeuma para tentar descobrir o que é que vem primeiro, se é o pensamento ou é o sentimento. É o sentimento que determina o pensamento ou é o pensamento... O pensamento determina o sentimento. E, na verdade, o que determina o sentimento é o pensamento. Então, o pensamento, ele é primeiro, mas às vezes ele é tão rápido e eu já estou num padrão de respostas tão acostumado que eu nem vejo que o pensamento existiu. Eu simplesmente reproduzo o padrão que eu estou acostumada sem me questionar. Sem tomar consciência. E aí a intervenção te traz a consciência, o padrão repetido, e pode ser alterado. Ou seja, pode ser alterado. Qualquer padrão. Qualquer padrão. Se as pessoas quiserem te procurar, falar sobre isso, ou mesmo ter algum tipo de intervenção, um atendimento seu, como que elas te procuram? Qual o seu contato? Então, na verdade, eu prefiro que primeiro me contatem via e-mail, mas tem seu e-mail aí? Deixa eu ver, tem? Acho que eles vão colocar aí, Adelúcia... hotmail.com, sim. Adelúcia MA, exato. @hotmail.com, e tem um outro aí também que é a mesma coisa, adelucima@uol.com.br. Podem São dois, pode contactar ser. via e-mail e aí você fazer começa perguntas, eu acho que vai ser Facebook muito legal. Tem também? Sim, Adelúcia Amaral. Adelúcia Amaral. Eu sou meio difícil para essa coisa. Pesquisa Adelúcia são pouquíssimas, Amaral, meu amigo. Não vai. Então, eu costumo dizer que esse nome é fantástico. Se falarem mal, se falarem bem é de mim, e se falarem de mal também é de você. Não tem como fugir. Mas é essa a ideia, fique tranquilo. Então procurem aí a Adelúcia no Facebook, tem os e-mails aí, precisando dos serviços de PNL dela, você que é advogado, fique à vontade. Quem precisa passar na OAB, gente, lembre-se, é possível desconstruir todos os mitos que vocês já tiveram sobre essa dificuldade tão grande que é a OAB, e tem muitos advogados aí, alunos meus, para corroborar isso. Que bom. Muitíssimo obrigado pela sua Obrigada a você presença, por esse bate-papo muito gostoso, Rodrigo. Passa muito rápido, infelizmente. Eu também achei que passou rápido. Uma hora voou. Obrigado demais. De coração. Obrigada você. Amém. Obrigado pelo rosa, adorei o rosa. Muito bom. Seu lado feminino. Obrigado. E obrigado vocês aí que nos acompanharam.
que este programa vai ficar aí na rede, aí que você possa acessar e usá-lo como uma ferramenta, como uma fonte não só de informação, mas de inspiração para que você busque o seu autoconhecimento, a sua mudança, os seus sonhos, as suas metas. Esse é o objetivo da inteligência emocional. Não é resolver conflitos, não é aprender a lidar com as emoções apenas para aprender, mas sim para que você viva uma vida mais feliz, para que você realize seus sonhos, para que você faça aquilo que você veio fazer no mundo. Porque toda vez que você não está fazendo o que você veio fazer no mundo, você se prejudica, você prejudica a mim e a todos que vivemos aqui no mundo, porque estamos todos interligados. Então que você possa sim ir para o seu papel no mundo, realizar seus sonhos, fazer aquilo que você veio fazer no mundo. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde, boa semana e quarta-feira que vem estamos aqui na AltV, ao vivo das 4 às 5 horas da tarde, altv.com.br. Um beijo no seu coração, uma ótima tarde e até quarta. Tchau!